Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 45.300 dólares. Bitcoin que tem acumulação próxima dos 44 e volta a subir. E meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser discutir se essa acumulação é suficiente para retomarmos a alta ou se vem mais queda por aí. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou começar aqui no 4 horas relembrando para vocês a situação de longo prazo, tá? Inclusive falando um pouco sobre esse teste próximo da região aqui de 0,382 que tivemos. Um teste importante que pode fazer o preço continuar a alta. Vamos discutir isso no longo prazo e vamos também te mostrar no curto prazo o que estava acontecendo, tanto na análise técnica quanto na análise de sentimento, tá bom? Quero te mostrar na prática a acumulação aqui das instituições que aconteceu ontem. Além disso, também quero mostrar para vocês como essas instituições estão se portando agora, né? Onde elas estão colocando essas ordens. Vamos lá. Vamos começar então aqui no 4 horas. E antes, um recado rápido para vocês, investidores. Não esquece de curtir e deixa aqui nos comentários quais altcoins você quer que sejam analisadas no vídeo da noite, tá bom? Hoje de noite as mais pedidas serão analisadas, então deixa aqui, pode inclusive deixar mais de uma, tá bom? E não esquece também de ativar o sininho do canal. Muita gente está falando que não está recebendo os vídeos, então ativa o sininho aí. Beleza, vamos no 4 horas começar aqui para relembrar, né? O Bitcoin está em tendência de alta e isso aqui a gente encara como uma correção. Correção que, enfim, foi testar a região aqui do 0,382. A minha visão não chegou certinho, né? Mas chegou aqui alguns dólares da região mais importante. Entre esse curto prazo que a gente estava analisando aqui, esse fundo nessa região dos 44. A gente entende que se essa região for rompida a partir de agora, a gente vai ter caminho meio livre para ter uma correção bem mais forte para a região dos 42, né? Quem sabe até mais, pode ir até os 40 aqui. E a gente precisa ter caixa caso isso aconteça, beleza? Mas se você pensar numa exposição aqui, acreditando que o 0,382 foi o ponto que segurou, é uma possibilidade, tá bom? Mas na minha visão, o ideal aqui nesse momento é que você não seja tão exposto e que, se você realmente quer se expor mais, você aguarde uma confirmação de força e uma confirmação de que isso aqui foi o fundo. Onde que vai vir essa confirmação? No rompimento dessa região aqui, dessa nossa bullish falling wedge que a gente continua formando aqui, tá bom? Se a gente passar dessa região aqui, olha só, dos 46.500 dólares, provavelmente não tem muito que segura o Bitcoin para a gente continuar alta. A gente estaria passando do ponto de controle, ponto onde tem mais pessoas presas, estaria passando de todas as médias e também da nossa linha de tendência, formando aqui um padrão bem importante que ditaria a continuação da alta, tá bom? Então, olha nos 46.500, mas você sabe, a gente vai ter uma resistência justamente onde a gente está testando agora, entre os 45.500 e esses 46.500, beleza? Se conseguir passar, não vejo muita coisa segurando o Bitcoin, não. Olhe para os rompimentos confirmados acima aqui, beleza? Outra possibilidade que você tem também é realmente ficar menos exposto aí, e aguardar com mais paciência uma correção mais significativa no Bitcoin e novas acumulações igual a gente teve aqui nessa região dos 44.200 dólares, tá bom? Indo até mais um pouco aqui, no 15 minutos, abaixando ainda mais o tempo gráfico, a gente pode ver um padrão de continuação da baixa aqui, né? Isso aqui é uma bearish rising wedge ou uma bandeirinha de baixa. Se for rompida para baixo, provavelmente teremos problemas, tá bom? Então, nesse momento, eu ficaria de olho aqui na região dos 44.700, 44.600 dólares aqui, com uma região que, se for rompida, o preço provavelmente vai testar o fundo e não sabemos se vai segurar, né? Afinal, a gente já captou uma liquidez aqui e se voltar lá de novo, a gente pode ter problemas, tá bom? Inclusive, saímos do nosso short, tá? Afinal, a gente teve muita liquidação em toda essa queda aqui e o preço entrou numa situação um pouco de indefinição, que inclusive não está deixando a gente entrar em um novo short agora, tá? Vamos falar um pouco sobre isso. Antes disso, né, falar que se a gente rompe para cima esses topinhos aqui nos 45.700 e tal, seria uma demonstraçãozinha de força importante também para o preço, tá? Mas já tem um ponto de controle aqui. Então, 46, tá?
Acho que não dá pra gente falar que romper um ponto e ter um ponto de controle acima seria algo muito positivo. Então, olhando aqui no último dia, pessoal, a gente tem uma zona importante aqui nesses 46 mil dólares, tá vendo? É uma zona aqui que tem bastante gente presa aqui em especial. Então, se a gente rompe aqui, além de ser um ponto psicológico, pode dar força pra gente ir romper o nosso padrão, beleza? Então, atenção aos 46 também. Então, falando um pouco sobre a situação atual do sentimento, né, um dos motivos da gente ter saído aí do nosso short. Vamos lá. O nosso long short ratio está caindo, tá? Ele caiu dos 2 e agora está em 1.6. Então, assim, isso não é um sinal muito bom, porque continua em 1.6, mas é um sinal que está melhor do que ontem, né? Ontem a gente estava aqui em 1.8 e tal, em alguns momentos próximo de 2. Então, essa queda aqui é um bom sinal, mas eu não me animaria, né? Porque é natural que a gente tenha essas quedinhas assim, no long short ratio em uma tendência, tá bom? Então, toma cuidado aí, entenda que isso aqui é bom no curto prazo, nesse último movimento aqui, mas em prazos maiores isso aqui continua denotando risco. Outro indicador que não está muito legal é o nosso CVD, né? O CVD das sardinhas que continua subindo, ou seja, as sardinhas continuam comprando o movimento. A gente, inclusive, tem uma divergência entre as pessoas que estão compradas nessa região e as que estão aqui. É incrível, mas mesmo a gente estando abaixo, tem mais pessoas compradas agora do que tinha aqui em cima. Né? Pessoas que compraram no mercado. Então, isso aqui é uma divergência clara do CVD e que dita risco também. Outro ponto importante que a gente pode destacar aqui é o que aconteceu ontem, né? Afinal, ontem a gente estava de olho na região próxima dos 44 mil dólares como zona de acumulação, justamente porque tinha muita instituição ali, né? Então, olhando aqui no Trading Light ontem, né, vocês lembram? A gente tinha muita ordem aqui nesses 44.200, 44.100, 44 mil dólares, até os 43.800. Essas ordens seguraram, basicamente, né? O preço chegou aqui, executou algumas e pá, já voltou a subir. O que está acontecendo aqui, investidores? As instituições estão acumulando e as sardinhas estão vendendo de novo, no fundo, aquela história da liquidez que eu sempre falo com vocês, né? Mas você me pergunta, pô, Pablo, mas não é tão óbvio, cara, como que as sardinhas vendem para esse tanto de instituição que está aqui embaixo? Para começar, a maioria das sardinhas não vê esse book. A maioria das sardinhas opera só com análise técnica. Então, ela vem aqui, traça uma linha de tendência e fala, rompeu essa linha de tendência, eu vou shortar. E acaba shortando no pior local possível, né? Outro ponto muito importante que há de se destacar é que muitas vezes essas sardinhas, elas não shortam ou vendem aqui porque elas querem. Elas shortam e vendem aqui porque elas são estopadas e liquidadas, tá bom? E às vezes acontece, tá, investidores? Entenda que o seu stop, ele te salva. Quando eu falo isso dos stops, das liquidações, muita gente tira a conclusão que é importante não pôr stop. Mas é justamente o contrário. O stop faz parte do jogo, faz parte do dia a dia, tá? Ser liquidado não faz parte. Ser estopado faz parte, sim, se você acabar interpretando mal um movimento. E muitas vezes o mercado, né? Ele mesmo vai contra você, é tudo probabilidade, lembrem-se disso, tá bom? E lembre-se, se você quer ser um trader e você não está colocando stop, você vai quebrar no mercado. Uma hora ou outra o preço não vai voltar para te salvar e você vai quebrar. Então entenda o que você é. Se você for trader, você tem que ter stop. Se você não tiver stop, infelizmente, eu não queria falar desse jeito, mas você vai quebrar, beleza? Mas se você quer ser um investidor, ter uma estratégia de longo prazo, são outros 500. Mas não confunda o que você é. Não compre uma operação de trade e depois não coloque stop e fala que está apostando no longo prazo, né? A gente chama isso de hold forçado. Nunca faça isso. Isso não é sustentável no longo prazo. Isso vai te fazer quebrar, beleza? Mas então, basicamente, né, voltando para a nossa ideia, por que essas pessoas vendem aqui? Porque elas estão sendo liquidadas, né? Então a gente vê aqui, quando a gente foi testar lá a região, cerca de 10 milhões de dólares de pessoas liquidadas aqui, de pessoas que estavam em longs liquidadas. Então essas pessoas sabiam que o Bitcoin tinha uma boa probabilidade de pelo menos respirar aqui, né? Elas sabiam o movimento do Bitcoin, para que lado ele iria. Mas elas não sabiam, basicamente, como se proteger nesse movimento. Então, só você saber para onde o Bitcoin vai não é tão importante. Você precisa saber se posicionar e ter as oportunidades a seu favor, captar essas oportunidades, né? Então, quando a gente vem aqui e liquida mais 10 milhões de dólares, essas pessoas estão vendendo ao mercado, dando liquidez justamente para esses caras aqui que a gente falou ontem, tá bom? Então, é por isso que o preço testa aqui e começa a subir desde lá e ter essa nossa acumulaçãozinha. Em relação à quantidade de acumulação,
Cara, a gente teve liquidações significativas, tá? A gente teve liquidações significativas se a gente somar todo esse nosso movimento aqui. Mas talvez não tão significativas para a gente ter um fundo tão significativo assim no 4 horas e tal. Então, por isso que nesse momento eu acho que faz sentido estar um pouquinho exposto, tá? Mas não tanto. Acho que a gente pode ter oportunidades maiores caso o preço venha aqui e liquide mais pessoas nessa região abaixo ali dos 44 e tal. A gente pode ter bastante liquidação ali, quem sabe até os 42. Então é importante ter caixa para caso isso aconteça, beleza? Mas também tá um pouco posicionado, não seria algo ruim nesse momento. Para mim, inclusive, eu estou um pouquinho posicionado, pensando aqui que existe a probabilidade do Bitcoin ter respeitado esse 0,382 de Fibonacci, igual ele respeitou, por exemplo, aqui, né? E ir daqui. Então, lembre-se, tudo no mercado é probabilidade, a gente tem que adequar as nossas exposições a essas oportunidades. Se está muito arriscado aqui, eu não vou colocar muito capital, correto? E, para finalizar, então, né, para fazer um resumo aí para vocês, enxergo que a gente chegou numa região importante aqui no 4 horas, tá? Por isso, acho que faz sentido a gente estar um pouquinho exposto no mercado nesse momento, porque no curto prazo a situação ainda não está muito bonita, né? Para a gente ter uma situação bonita no curto prazo, a gente teria que ter um rompimento legal ali dos 46.500. A partir daí a gente teria todos os tempos gráficos a nosso favor. No momento, a gente estaria apostando contra uma tendência de baixa aqui no curto prazo, tá? Então toma cuidado. O ideal é sempre que você faça suas compras em liquidação, né? Então não compra aqui no meio do caminho, espera dar uma liquidada aqui e tal, aí você compra, né? Lembre-se, o momento de se expor é quando as pessoas estão perdendo dinheiro, né? Não é quando a gente está no meio do caminho, quando aqui, por exemplo, agora só, a gente já começa a ver mais instituição tentando distribuir, tá? Falando um pouco sobre essas instituições e distribuição, a gente pode ver que tem até os 46 mil dólares, 274 milhões, é bastante, né? Já vimos bem mais, mas é bastante e é mais do que a gente tem aqui para o lado comprador. No lado comprador, a gente vê uma tentativa de talvez uma instituição segurar esses 45 mil dólares, tá? Não tem tanta ordem assim, mas tem uma bem grande aqui de 63 milhões. E depois disso, só nos 44, beleza? Então, se a gente perde esses 45, a gente pode de novo testar os 44, te dando uma nova oportunidade de acumulação, caso a gente liquide bastante gente, tá bom? Muitas pessoas perguntam, pô, Pablo, quanto é uma liquidação significativa? Cara, olha para o passado, tá? Então aqui, para mim, cerca de 10 milhões de dólares começa a ser liquidações significativas no Bitcoin, igual a gente teve quando a gente testou ali os 44.200 dólares. Beleza? Então é isso, caras. Acho que é o momento aí de estar um pouquinho exposto ao mercado, mas é um momento de muita cautela, é um momento de ter muito caixa também, caso o preço realmente continue essa correção. Outro fator de risco que não podemos esquecer é o S&P 500, né? S&P 500 aí que está um pouco indeciso hoje, né? Sem saber o que vai fazer. Se despencar, não esperem que o Bitcoin vai segurar, a probabilidade disso acontecer é baixa, tá bom? Mas se o S&P voltar a fazer máximas históricas aqui, isso pode impactar positivamente também no Bitcoin. Então, olha no S&P, que é aí uma correlação importante que a gente está tendo com os mercados tradicionais. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Não esquece de deixar o like aí, se inscrever, caso não seja inscrito. Deixa aqui todas as suas dúvidas, críticas e sugestões, inclusive sugestões para as altcoins que vamos analisar no vídeo da noite. Beleza? Então é isso, um forte abraço e até a noite. Antes das 9, assim, a gente solta o vídeo aqui.